Oi, gente, tudo bem? Chegamos na semana 5 do desafio. Já passou mais de um mês que eu estou fazendo esse desafio do livro O Caminho do Artista. Mesmo livro que fez a Dolce, a cantora, né, de rap, prosperar aí, ter sucesso, e fez outras pessoas também, como a Olivia Rodrigo, a escritora de Como Rezar e Amar, enfim. E tô eu aqui fazendo esse desafio de 12 semanas. Se você chegou agora, bom, vou me apresentar. Mas se você já me conhece, você pula aí uns 30 segundinhos só para eu me apresentar. Eu sou a Carol, eu sou roteirista, eu trabalho fazendo roteiros para publicidade, para influencers. Adoro meu trabalho, mas além do trabalho, né, eu quero fazer mais coisas. Eu quero publicar meu livro, quero publicar minha comédia romântica, quero um dia, no futuro, trabalhar numa sala de roteiro de uma série. Eu quero ter um canal no YouTube de sucesso. E assim, eu falo abertamente mesmo meus sonhos, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente acredita, mais perto de concretizar esses sonhos, né? E aí eu resolvi fazer o desafio desse livro aqui, O Caminho do Artista. Foi um livro que eu ganhei de um amigo meu, Vitor. E esse livro é justamente para você, para você ter coragem de seguir seus sonhos, é, despertar aí sua criatividade. E tô nessa. Vamos lá, semana 5. Bom, galera, a semana 5, vou ler aqui pra vocês sobre o que ela falou. Gente, aqui tá frio, aí tá frio também? Nossa, aqui na minha cidade frio muito. Recuperando o senso de possibilidade. Nessa semana, peço que examine o que ganha ao permanecer estagnado. Você irá explorar a forma como restringe suas possibilidades ao colocar limite nas coisas boas que pode receber. Você irá examinar o custo de se acomodar em parecer bonzinho em vez de ser autêntico. Você pode se pegar pensando em fazer mudanças radicais, perdendo o medo de crescer, que surge quando se transforma o outro na causa da sua limitação. Então, eu acredito que esse capítulo aqui seja muito desafiador para pessoas que colocam os desejos, as vontades do outro na frente das suas próprias vontades. E aí o livro critica muito isso, né? Que a gente acha que é uma virtude, né? A gente muitas vezes acha que colocar nossos sonhos em primeiro lugar é egoísmo, é errado. Mas, gente, se a gente não colocar nossos sonhos em primeiro lugar, que são nossos, quem que vai? Ninguém, ninguém. Então, o livro ele fala muito isso, que não é egoísmo você dar tempo para as suas coisas, você reservar um tempo na sua semana para fazer sua arte, para fazer o que você quer fazer, e não só fazer ali entre uma coisa e outra, sabe? Óbvio que o livro não fala para você, tipo assim, esqueça todos, ignore todos e foque só nas suas coisas. Mas ele fala muito sobre como às vezes a gente passa as coisas das outras pessoas na frente das nossas, quase que como um mecanismo de evitar a gente fazer o que a gente quer mesmo, sabe? E aí eu achei bem interessante, porque meio que, né, faz a gente ficar esperto de tipo, opa, preciso olhar para minhas coisas. As pessoas precisam de ajuda ao meu redor, as pessoas precisam de atenção, mas eu também preciso, sabe? Então dá para fazer as duas coisas. Vamos colocar em primeiro lugar. Ele dá vários exemplos. Por exemplo, ele dá o exemplo de uma escritora que tinha um agente péssimo, porque lá fora é muito a carreira de escrita sempre é seguida de um agente, né, que te conecta com as editoras. E aí ela tinha um agente muito escroto, assim, mas ela continuava com aquele agente porque ela achava que tinha que continuar, sabe? Só porque ele ajudou ela no início da carreira, mas, tipo assim, eles tinham uma relação horrível. Era uma pessoa super grossa. A escritora, né, sempre estava ansiosa com ele, mas ela achava que devia alguma coisa a ele, sabe?
E aí, tipo assim, quando ela resolveu mudar de agente e seguir o que ela realmente queria, a vida dela mudou, sabe? Então, achei bem interessante o exemplo, porque muitas vezes a gente se prende, né, às coisas. Assim. Então, o livro ele vai falando, assim, ao longo desse capítulo, muito sobre isso, de faz o que você quer. E aí, ele faz antes dos exercícios oficiais do livro, ele faz você escrever assim, bem diretão, para você escapar do que ele chama de sensor, que é tipo assim, é uma coisa dentro de você que fica sempre olhando ali e não deixa você fazer o que você realmente quer. Para você escapar desse sensor, um exercício rápido é você escrever uma lista de coisas que você gostaria de fazer, sem pensar muito assim. Então, aqui tem vários eu gostaria de, eu gostaria de, do 1 ao 19. E aí eu tive que escrever diretão coisas que eu gostaria de fazer, coisas que viessem na telha, sabe? E assim, foi ótimo, até me surpreendeu assim as coisas que nem estava pensando, mas que eu vi que eu realmente queria fazer, sabe? Desde coisas simples, tipo, tomar um chocolate quente, até coisas complexas, tipo, tirar férias. Foi isso, capítulo bem interessante. Eu gostei bastante, me fez prestar mais atenção, sabe? Se eu tô fazendo as coisas por mim, assim, acho importante. Bom, sobre as páginas semanais e o encontro com o artista. Como vocês, né, que já estão acompanhando, que sabem, o encontro com o artista é você tirar um dia da sua semana e uma horinha num dia da sua semana para se levar para sair. E as regras são: tem que deixar seu artista interior feliz e tem que ser você sozinho, só você e você mesmo. E as páginas matinais é todo dia, antes de qualquer coisa, né? Assim que acordar, você escrever 3 páginas à mão do que vier na sua cabeça. E aí, sobre as páginas matinais, gente, sem mistério, tem me feito muito bem, continua me fazendo muito bem. Óbvio que tem dia que eu não quero escrever, não quero. E às vezes eu caio nessa, ainda mais que tá um frio e eu tenho que acordar meia hora antes, né, pra conseguir escrever às 3. Tem dia que não dá, mas são poucos dias, sabe? Tem dias que eu caio nessa de não escrever, mas são poucos. Na maioria dos dias eu escrevo e assim, tá sendo muito bom. Porque igual, teve um dia da semana que eu acordei com muita raiva de várias coisinhas assim, sabe? Do dia a dia que estavam acontecendo. E aí, eu despejei toda a minha raiva nas páginas. Em vez de eu levar aquela raiva ao longo do dia inteiro comigo, eu despejei tudo ali. E aí a raiva, sabe, teve um escape. Foi maravilhoso. Teve um dia também que eu não queria ir pra academia por causa do frio e tal. E aí eu fui escrevendo no caderno. Quando eu terminei a escrita, eu já tava com a mente voltada a ir pra academia e fui, sabe? Então acho que tem me ajudado muito a fazer o que eu realmente quero fazer, que eu acho que é o que tem tudo a ver com esse capítulo, né? Maravilhosos, maravilhosos. Sobre o encontro com o artista, sem surpresa nenhuma, me levei a mais um cafezinho. E aí é engraçado porque a rotina é corrida, né? Eu trabalho o dia todo, então eu só de manhã eu malho, então eu só tenho a parte da noite, digamos assim. A não ser que seja um dia que o trabalho esteja mais tranquilo e aí eu consigo ter uma parte da tarde e tal. E aí, gente, pra gente sair com as pessoas que a gente gosta, numa rotina corrida, a gente tem que encaixar, né? Na nossa rotina ali de algum jeito. Então, para sair com a gente mesmo é a mesma coisa. Então, nessa semana, teve um dia que eu falei: nesse dia aqui, eu vou precisar ir no médico, né? E aí, eu tirei a tarde de folga para ir no médico, resolver coisa de exame e tal. Eu falei: vai ser aqui que eu vou encaixar o meu encontro com a artista. Então, eu vi que tinha um cafezinho do lado do médico, né? No mesmo quarteirão, assim. Aí eu falei, vai ser lá que eu vou. E aí esse café é muito legal, chama Pedra Bonita. Tipo, ele fica no meio da cidade, no meio do centro da cidade. Só que tem um segundo andar que é todo de plantas. Parece que você tá em outro lugar. Não parece que você tá no centro da cidade. E aí, por sorte, ainda tinha uma mesinha lá. Sentei lá, pedi um chocolate quente que eu estava com vontade de tomar. Descobri que eu estava com vontade de tomar por causa do exercício, né? Levei o livro.
Escrevi coisas que estavam na minha cabeça e foi muito bom, gente, muito bom. Eu percebi que eu não tenho mais vergonha ou, tipo, qualquer trava pra sair sozinha, assim, pra ir num café. Virou algo natural. Tô muito feliz, assim, sabe? E aí, a principal coisa que eu aprendi nesse dia foi que cheguei lá no café, tô lá comendo e tal, tava lotado. E aí do meu lado tinham duas amigas, parece, conversando. E elas eram muito religiosas. O tempo todo elas estavam falando de pastor, de igreja, enfim. É, e aí elas estavam muito perto de mim, então eu ouvi tudo. Eu não tava de fone de ouvido nem nada, eu ouvi a conversa inteira. E, gente, eu não sei se vocês consomem muito rede social e tal. Eu consumo. E parece que na rede social todo mundo tá feliz, a vida de todo mundo é perfeita, todo mundo tá sempre viajando, todo mundo tá sempre com dinheiro. Então parece que todo mundo no mundo é assim, menos você. E aí no café, eram umas 4 horas, então minha cabeça, né, limitada, penso, nossa, quem tá no café às 4 da tarde, né, um encontro de amigas, assim, tá com a vida ganha, né? E aí eu imaginei isso das duas. Só que me surpreendeu. Uma por esse preconceito, assim, né? De achar que quem tá no café às 4 horas tá com a vida ganha. E outra por elas serem muito religiosas, na cabeça inventou de que seriam pessoas super em paz e bem com a vida. Só que aí, gente, me surpreendeu que uma delas soltou assim: Nossa, o único momento que eu tenho paz no meu dia nos 15 minutos que eu estou no banho. Aí eu fiquei, Mona, tipo assim, eu não sou, não vou na igreja, não sou religiosa nesse sentido. Mas eu pensei, Mona, mas tipo, você não sente paz quando você vai na sua igreja, não? E aí a outra, elas eram novas, acho que elas deviam ter uns 30 anos. A outra concordou e falou assim, nossa, eu às vezes nem no banho eu tenho paz. E aí elas começaram a reclamar que elas estavam super ansiosas, que elas estavam odiando o trabalho, outra reclamou do marido. E aí eu fui ouvindo aquilo, e aí eu fui reparando nas outras mesas, tinha uma mesa mais na frente que o cara tava super bolado, porque o pedido dele tava demorando muito, tanto que ele foi até embora. E eu fui percebendo que, óbvio, coisa óbvia, né? Mas o óbvio tem que ser dito. As pessoas têm problemas, todo mundo tem problema, gente. E às vezes com as redes sociais a gente acha que não. A gente acha que a vida de todo mundo é perfeita e a gente fica se sentindo mal, né, com a nossa vida às vezes. Mas todo mundo tem problema. E aí, não que eu tô rindo das pessoas terem problema na vida, né, que horror. Mas me fez, tipo, estourar mais uma bolha, assim, falar, olha, rede social, tipo, não é a vida real, não é a vida. É só um pequeno fragmento, e às vezes um fragmento falso, construído. As pessoas têm problema o tempo todo, sabe? Tipo, não tá acontecendo problema só na sua vida. E aí foi o que eu levei, assim, do café. Do café não, do encontro com o artista. Eu acho que foi a principal lição.
ficou pra mim, assim, desse dia, sabe? Os exercícios dessa vez foram, de novo, muito teóricos. Nada muito de eu ter que sair para fazer alguma coisa, de eu ter que. Não, foram todos muito teóricos. O primeiro foi bem polêmico. É, eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei que ela usa a palavra Deus muitas vezes nesse livro, mas não num tom religioso, mas como algo grande que você acredita, não importa a sua fé. E aí a primeira coisa é: a razão por que eu não consigo mesmo acreditar num Deus que me dê apoio é. E aí ela pede para você listar 5 queixas e fala: Deus não ficará chateado. Eu achei pesadíssimo esse exercício, mas eu usei as páginas matinais para escrever e responder ele. E é interessante. Achei interessante o que veio. Não vou dar muitos detalhes. O outro exercício é você começar um arquivo de imagens. E aí esse exercício se estende para todos os outros próximos aqui. Que é você, tipo, juntar imagens de coisas que você quer. Então, tem um exercício que fala aqui. Se eu tivesse 20 anos e dinheiro, liste 5 aventuras. E aí é para você procurar imagens de 5 aventuras que você teria. Eu tenho 20 e poucos, né? 20 muitos, na verdade, 28. Mas o dinheiro ainda está em construção. Então, se eu tivesse dinheiro, que aventuras que eu faria? E aí foi muito legal pensar nisso. Sei lá, eu viajaria pro Chile, com certeza. Tenho muita vontade de conhecer, sabe? Eu acho que eu compraria um monte de equipamento pro meu canal no YouTube pra eu fazer vários vídeos, assim, bem elaborados. Ai, gente, mas a principal coisa é, eu viajaria para muitos lugares. Tem uma lista de lugares que eu gostaria de conhecer e experiências que eu gostaria de viver. Então, eu com certeza gastaria dinheiro com isso. Aí a outra pergunta muito interessante. Se eu tivesse 65 anos e dinheiro, liste 5 prazeres adiados, né, que você gostaria de ter feito. Achei bem interessante. Eu teria muitos cachorros. Se eu tivesse 65 anos e muito dinheiro, teria muitos cachorros. 10 itens que eu gostaria de ter e ainda não tenho. Só pra. Aí ele fala aqui que é só pra você começar a colocar na mente coisas que você quer, que precisa de dinheiro, talvez pra isso. Você começar a fazer o fluxo, sabe? Andar, assim, fluir. E aí, eu fui listando. Eu vou até colocar aqui uma montagem que eu fiz de itens que eu quero. Coisas bobas, gente. Sou uma mulher simples, aquela. Mas um batom da Natura, uma cor lá marrom que eu quero. Um tênis, uma bolsa, coisinhas. É... Aí os outros exercícios foram muito de reflexão. Teve um aqui que era 10 exemplos de como eu posso ser mal para mim mesmo. Porque ele fala que quando a gente lista coisas que a gente faz que prejudica a gente, é como se a gente expurgasse elas, porque você coloca uma lanterna nelas, né? Então você começa a ficar atento se você tá fazendo ou não isso. Então, por exemplo, no meu caso, faltar academia, comer doces demais, deixar de beber água, sabe? Coisinhas assim. E foi muito interessante notar isso. Minha recompensa por permanecer bloqueado é. Isso você talvez queira explorar mais nas suas páginas matinais. Então, é para ver se você está tendo algum ganho, sabe? Se mantendo bloqueado. A pessoa que culpa por me tornar bloqueado é. E aí, mais uma vez, para refletir, para você ver se você culpa alguém ou se você acha que a culpa é sua mesmo. Muitas vezes é, como no meu caso. E aí foi isso, gente. Muito reflexivos os exercícios. E vamos para a conclusão, que aí eu conto o que eu achei. Gente, o que foi isso? Que áudio é esse? Vocês não sabem? O celular que eu uso pra gravar? Não reparem, a luz tá ruim porque tá de noite e eu acabei de chegar do trabalho, tô organizando o roteiro aqui do vídeo pra minha irmã poder editar. E
Pra quem não sabe, eu gravo num Xiaomi. E o Xiaomi, apesar dele ter uma câmera muito boa, ele não tem processador pra gravar por muito tempo. Então, tipo, a imagem fica boa, mas aí quando você grava, tipo, por mais de 5 minutos, trava tudo. Foi até por isso que eu comecei a gravar assim, no modo selfie. Que aí consome um pouquinho menos de processador. E o meu microfone é da Shopee, baratinho, porque estou começando de baixo, gente. Ainda não tenho, né, todas as ferramentas top e tal, né? Não tem nenhuma, né? Aí, às vezes o audiobook eu nem fico sabendo, como agora. O último take, péssimo, péssimo. E assim, não tem como eu gravar agora que tá de noite. E amanhã o dia vai ser cheio. Vou ter que trabalhar presencial, então assim, tô gravando agora. Ai, meu. Mas, gente, essa semana foi muito boa. Não lembro o que eu falei, então talvez eu fale coisas diferentes. Mas foi muito boa. Eu tô, assim, cada semana que passa parece que eu me conheço mais, parece que eu acesso mais lugares dentro de mim e também acesso mais possibilidades. Mesmo que tudo esteja acontecendo muito na minha cabeça, sabe? Tipo, minha forma de pensar que tá mudando, que eu acredito que tá mudando. Eu tenho certeza que em breve tudo isso vai tá sendo mostrado fora, sabe? E é isso, eu tô feliz. A semana foi muito boa. Óbvio, com seus altos e baixos, como, né, é normal. Mas é isso, gente. Desculpa ter que terminar assim com qualidade pior. Mas é a vida. Beijos e até a próxima. Obrigada por ter assistido.